Olá pessoal, eu sou a Clarice Duarte, fonoaudióloga infantil, e hoje eu quero conversar com vocês sobre uma questão que aparece frequentemente lá no consultório, que é sobre o nosso processo avaliativo. Não sei como é a prática de vocês, mas lá no consultório isso é parte importante e necessária dos nossos processos. E muitas famílias têm dúvida, né? Por que fazer um processo avaliativo? O que isso vai ter diferença? Por que ele precisa ter essa duração? O que vai ser contemplado nesse processo? Enfim, tem 3 questões muito importantes que eu gosto de trazer para as famílias, discutir, informar, para que elas estejam cientes do quanto isso é importante para a gente, né, para a nossa prática e para uma intervenção assertiva. O primeiro ponto é, a gente sabe que o desenvolvimento acontece de forma entrelaçada, né? Não existe uma habilidade que se desenvolve sem estabelecer uma relação com outra habilidade, que antecede ou com uma habilidade que posteriormente vai surgir. E por isso eu preciso determinar se aquela alteração que eu estou observando e que sim, pode ser muito clara no dia a dia, né? É muito visível, às vezes, uma criança que está ali com um atraso de fala, com uma dificuldade na produção dos sons de fala, com questões na linguagem, né? Para compreender, se expressar. Enfim, apesar dessa manifestação ser muito clara ali, de forma superficial, eu preciso entender o que está por trás dessa dificuldade. Tem alguma habilidade que essa criança precisava ter alcançado, adquirido e ela não conseguiu? E por isso, né, a gente brinca, vira uma bolinha de neve e acaba tendo ali, então, um comprometimento, né, futuro em outra habilidade? Então esse é o primeiro ponto, né? A gente precisa entender de fato o que está por trás dessa dificuldade, até porque temos questões auditivas, questões de estimulação, outros transtornos do neurodesenvolvimento que podem ali estar apresentando sinais e sintomas com base ali nessas habilidades que não foram adquiridas. Segundo ponto, é muito importante que a gente tenha informações pré e pós. A avaliação e a reavaliação permite que a gente estabeleça um comparativo e verifique se a nossa intervenção foi de fato assertiva, né? Será que as estratégias que eu propus ali com base no que eu investiguei, elas realmente estavam adequadas? Elas eram as melhores estratégias para aquela criança? Elas trouxeram um resultado satisfatório? Essa criança evoluiu? Ou será que uma dificuldade ali, uma manifestação, ela permanece, ela evoluiu, mas ainda precisa de estímulo? É uma forma da gente mensurar, né, e refinar o nosso processo de intervenção. Lá no consultório, por exemplo, a gente tem processos de reavaliação que acontecem em 3, 6 ou 12 meses. Isso vai depender de cada caso. E por último, né, e eu considero um dos itens mais importantes, principalmente hoje que a gente tem, né, uma discussão aprofundada sobre processos diagnósticos, sinais e sintomas, né, que são compartilhados ali por diferentes diagnósticos de transtornos do neurodesenvolvimento, a gente precisa ter muito claro essas manifestações da criança para fazer um diagnóstico diferencial. Né? Quando eu tenho muito claro o que está em atraso, o que já foi adquirido, quais são as dificuldades e as potencialidades dessa criança, eu também consigo estabelecer melhor critérios, eu consigo verificar se de fato aqueles critérios de um determinado diagnóstico, né, eles são preenchidos. E eu também consigo levar informações para os outros profissionais que muitas vezes participam, né, desses processos diagnósticos, para que a gente então junto consiga ter ali também um fechamento desses processos de forma correta, né, para que essa criança tenha estratégias, para que essa família tenha orientações ali sendo feitas de maneira correta e direcionada para a sua demanda. Então, o recado final, né? Pais, sim, o processo avaliativo é muito importante, ele faz diferença no processo de intervenção e pra gente ele é mais do que fundamental. Profissionais, valorizem o processo de avaliação, preconizem, priorizem ter esses processos durante a sua intervenção. Cada um tem uma realidade, né, de atuação, um tempo de sessão, mas dentro da sua realidade, procure estabelecer ali formas de verificação, de investigação dessas habilidades, porque isso vai contribuir muito para a evolução, para a sua evolução enquanto profissional no processo de intervenção. É isso, pessoal. Até mais e obrigada!